placa aqui de alguém. Acho que é o João com esse cabelo. Tem que cortar. Bom, boa tarde a todos e todas. Ainda não? Tem que para carregar ali. Então, boa tarde a todos e todas que nos acompanham aí pela internet. Estamos aqui com mais um debate promovido pela Anesp, sempre trazendo temas da área de políticas públicas para discutir aí com os colegas da carreira e com toda a sociedade, com todo mundo que se interessa pelos temas e que nos acompanha aí pela internet. Esse é o segundo debate da série. O primeiro foi sobre a reforma da Previdência e hoje o tema é a Lei de Imigração. Já também peço desculpas, porque na última vez tivemos um problema técnico, o debate teve de ser adiado, foi difícil aqui achar uma outra data, porque o debatedor e a debatedora aí são ocupados, com a agenda cheia, e tivemos uma dificuldade, mas conseguimos aqui colocar uma nova data para esse debate e para dar continuidade a essa série, a esses debates de temas que são extremamente importantes aí na sociedade do Brasil aí do século XXI. Você que está acompanhando pela internet pode se manifestar e fazer sua pergunta aí pelo chat que está logo abaixo do vídeo. Na medida do possível aqui, a gente vai tentar fazer todas as perguntas para o debatedor e para a debatedora. Depende, claro, do tempo, mas vamos tentar encaixar todo mundo. Então, pode participar, é aberto a todos, qualquer opinião aí é bem-vinda. O tema de hoje é a Lei de Imigração, né, como eu coloquei, é um tema muito importante. Trouxemos aqui dois colegas da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental que trabalharam e trabalham com esse tema aí da migração. Eu vou começar perguntando para o João Guilherme, né, nosso colega de carreira. O João Guilherme, ele é doutor na Universidade de Brasília, ele atuou como diretor de migrações no Ministério da Justiça, onde funciona o Comitê Nacional de Refugiados. Ele também atuou no Conselho Nacional de Turismo e no Conselho Nacional de Combate à Pirataria, entre outras comissões e grupos de trabalho, e também atuou em diversos fóruns relacionados à questão migratória brasileira. Foi secretário executivo da Comissão de Especialistas do Ministério da Justiça brasileiro para projetar e propor a nova Lei de Imigração, e também da comissão organizadora da primeira Conferência Nacional de Imigração e Refúgio, em 2014. Bom, então, João, esse tema da migração é um tema importante. O Brasil é um país cuja população é formada, em grande parte, por imigrantes de vários continentes, e hoje nós vemos aí que o Brasil está mudando a sua política de imigração com esse novo marco legal. Então, eu queria perguntar aí para você o que levou assim o país de onde veio essa necessidade de a gente alterar um pouco aí a nossa reforma, a nossa política de imigração com essa nova lei, esse novo marco legal. Bem, obrigado, Alex, pelo convite. Obrigado à Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a Anesp, pela iniciativa. Também a minha colega de mesa, Mariana, com quem também dividi outros espaços de trabalho nesse tema, que é um tema que tem todas as características e complexidades de uma política pública para um país como o Brasil. Ou seja, tem uma dimensão simbólica, técnica, emotiva, mexe com as emoções de algumas pessoas, e também uma dimensão que remonta, como você falou, ao nosso passado histórico, né? O Brasil é um país cuja formação histórica está ligada ao deslocamento de pessoas para o território nacional. Por que eu falo deslocamento? Não só a migração. A gente tem a migração espontânea, a gente também teve aquela tragédia criminosa do tráfico de escravos para o Brasil, que também tem um componente importante na formação demográfica, social, cultural brasileira. E também temos, sobretudo a partir do século XIX, 1800, e até começo do século XX, 1930, aí fortes fluxos migratórios históricos. Daí porque, como você falou, uma boa parte da população brasileira descende de imigrantes, tem essa relação com a imigração. O que aconteceu no século XX foi, nós, no Brasil, nos desacostumamos a discutir esses temas. Nós tivemos um longo período de enfraquecimento dessa chegada migratória ao Brasil. É comum que países que passam por ditaduras não atraem imigrantes. Se você puder escolher para onde ir, você não vai migrar para um país que é uma ditadura. E isso interrompeu uma trajetória de décadas, de séculos dessa formação brasileira. Então, desde os anos 60 até os anos 80, nós tínhamos essa dificuldade. E a lei que ainda está em vigor, chamada Estatuto do Estrangeiro, ou para quem quiser pesquisar, a Lei 6815 de 1980, completa agora em agosto seus 37 anos de idade, vai ser o último aniversário desta lei, porque em novembro uma nova lei entrará em vigor.
esta lei criada em 80, também, ela não refletia nem naquele período o processo social brasileiro. Era uma lei, desde o começo, muito criticada pelos próprios parlamentares, não chegou a ser votada propriamente. Foi uma lei que, de acordo com a Constituição anterior, ela começou a valer apenas porque, no prazo que a Constituição previa, não foi debatida. Então, ela entrou em vigor por decurso de prazo, né? Já por conta disso, parlamentares do espectro político inteiro naquela época se pronunciavam desde a criação contra a lei. Também está ligada a vários episódios da chamada cooperação aqui no Cone Sul entre as ditaduras da época, né? Está muito ligada quase a um processo de rifar a soberania nacional, porque era uma forma de facilitar um entendimento entre os generais da época, facilitar a expulsão de indivíduos do Brasil para os países vizinhos, ou seja, também uma abertura de soberania nacional num contexto não democrático. Então, a lei, desde os anos 90, com a nova Constituição Federal, já estava também muito em contradição com a Constituição Federal brasileira, que é uma Constituição que assegura direitos sociais amplamente, e desde os anos 90 se tinha um esforço constante de organizar frações da sociedade brasileira para justamente reformar essa lei. Ela tem 37 anos, a gente considera a data de 80, mas vários trechos da lei do Estatuto do Estrangeiro remetiam a recorte e cola. Naquela época não tinha um Ctrl-C, Ctrl-V, mas era um recorte e cola de leis anteriores, decretos e leis normalmente, ou seja, também textos normativos que não tinham sido debatidos pelo Congresso brasileiro. E por conta disso tinha uma série ela nasceu obsoleta, tinha uma série de obsolescências. Por exemplo, ela construiu uma lógica em que a pessoa ela era basicamente penitenciada por seguir o rito formal para vir para o Brasil. Era dificílimo, se não impossível, uma pessoa comum, sem o auxílio de um grande aparato burocrático, advogado, despachante, etc., se regularizar para vir para o Brasil. Antes de pedir o visto, tem que pedir uma autorização a outro ministério. Imagine que naquela época não havia sistema eletrônico, então você tem que pedir remotamente para depois poder sacar o visto para vir para o Brasil, e com um prazo de antecipação para 90 dias, você tem que pedir a prorrogação do visto. Enfim, ou seja, era uma selva burocrática que redundava na sua impossibilidade de ser observada. E dos anos 90 também, administrativamente, se começou a montar uma grande arquitetura paralela ao que a lei dizia, para ir tentando encaixar a lei na realidade. Resultado, dezenas de resoluções administrativas de diversos órgãos. O Conselho Nacional de Imigração teve um papel importante para adaptar a lei à realidade, porque ela tinha essa dificuldade de se encaixar à realidade. O Comitê Nacional para os Refugiados, que era um outro grande órgão ligado ao tema dos deslocamentos, também teve que ter uma atuação normativa muito intensa. Ou seja, 30 anos depois, o que a gente tinha era uma lei que ela dava declarações muito agressivas até com a retórica daquela época, da doutrina de segurança nacional, mas que era, na prática, desobedecida sistematicamente pelas necessidades da realidade. Já tinha órgãos públicos, a polícia, uma incrível insegurança jurídica, atuando às margens do que a lei previa, porque o que a lei previa era inaplicável. E, com isso, também um esforço crescente para juntar atenção e energia para debater a reformulação dessa lei. Por diversas razões, imagine que o tema estava um pouco invisibilizado, é preciso a gente destacar aqui que, apesar desse passado de migrações, nos anos 80, a gente ainda não tinha recuperado o dinamismo econômico, que também, junto com a democracia, dinamismo econômico também é uma função importante para definir o seu fluxo migratório. Então, a gente vinha ditadura, se pessoas não vêm para o Brasil. Pós-ditadura, uma dificuldade de retomar o crescimento econômico. Anos 90, a gente tem um fluxo migratório que está muito centrado naquele processo de liberalização e abertura do capital das estatais brasileiras, que se reflete na chegada de multinacionais e na chegada de quadros técnicos, dirigentes, que são os primeiros a provarem dessa burocracia. Como são um pouco numerosos, se encontram soluções ad hoc para esses casos. Anos 2000, o Brasil começa a colher os frutos da estabilidade econômica, da retomada da economia, das relações sul-sul, no mundo em desenvolvimento. Isso se reflete, aí sim, no interesse crescente desses migrantes retomarem um circuito de mobilidade para o Brasil. Por que eu falo retomarem?
né? Hoje, o Brasil ele tem menos de 1% da sua população, ou seja, muito pouco numericamente, 1% da sua população, no máximo, composto por imigrantes, pessoas que não são brasileiros, que vivem aqui. Isso somando estudantes, somando profissional, somando correspondente de jornal religioso, etc., todas as designações da antiga legislação. Ao mesmo tempo, em comparação, nosso histórico chegou a um outro patamar. No começo do século XX, o Brasil tinha quase 10% da sua população formada por imigrantes. O que é bom e o que é ruim? É bom ou ruim ter muito imigrante? Esse também é outro debate. Países desenvolvidos costumam ter como reflexo da sua condição socioeconômica um número muito mais elevado de imigrantes. O Brasil tem o menor percentual da América de população migrante, ou seja, é o país que menos tem imigrantes proporcionalmente, e mesmo em números absolutos, tem a metade dos imigrantes que a Argentina, que é um país com população consideravelmente menor, possui. Ele tem muito menos imigrantes do que outros países como o México, muito menos imigrantes do que países desenvolvidos e com pujança econômica como os Estados Unidos. E se você comparar com a Europa, aí na Europa a média fica acima de 10%, a Suíça, por exemplo, com mais de 20% da sua população composta por imigrantes. Então, essa é uma variável que é muito mais um indicativo de como o país está performando, lidando na esfera econômica, social, cultural da democracia, do que propriamente causa de riqueza e muito menos causa de empobrecimento, que é um dos grandes mitos em relação à migração. Então a lei, ela não é uma lei nem para estimular, nem para fazer esse número aumentar, nem para fazer esse número diminuir, porque essas leis não controlam essa variável, que é outro fator que a gente pode discutir ao longo desse debate. O que ela faz é justamente trazer segurança jurídica, previsibilidade, não só para o Estado central, o governo federal, como para estados, municípios, para as organizações da sociedade civil que lidam com o tema migratório e para os parceiros econômicos que também são interessados na dinâmica migratória brasileira. Porque assim, o que a gente vê, inclusive a matéria recente do final de semana aí, que saiu no jornal aqui de Brasília, você vê o problema com a entrada de drogas, de armas, e que entram pela parte da fronteira não vigiada. Então não adianta lei, o problema é de enforcement, vigilância de fronteira. Não é a questão da lei colocar ou não a barreira, porque quem quer entrar cometendo crime vai entrar fora da fiscalização, né? Mas, prosseguindo o debate aqui, eu vou passar a palavra então agora para Mariana Siqueira de Carvalho, que é a nossa outra colega especialista nesse assunto, que é graduada em Direito pela UNB, né? Especialista em Direito Sanitário pela USP, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB. Ela atualmente é chefe da Assessoria Política Normativa da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, foi coordenadora nacional do enfrentamento de tráfico de pessoas no Ministério da Justiça, secretária executiva adjunta da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, eu também estava lá, na época da Senasp, trabalhamos juntos nisso, e coordenadora da Casoteca de Gestão Pública da ENAP, e gerente de projetos ainda no programa Bem Mais Simples Brasil, da Presidência da República. Então, Mariana, o João fez aqui uma explicação já das diretrizes gerais da política migratória brasileira, um histórico, e na atualidade, assim, o que muda com essa lei, quais são os princípios aí que nortearam esse novo marco legal? Bom, assim, eu acho que é interessante resgatar que essa nova lei ela não surgiu do nada, né? Além desse histórico que o João já colocou, e aqui eu também agradeço o convite, esqueci de fazer o agradecimento inicial do convite da Anesp, e muito bom estar aqui dividindo esse espaço com o João, é uma pessoa que tem muito acúmulo sobre o tema e contribui já há alguns anos na questão da política migratória brasileira, então fico muito satisfeita com esse convite e espero contribuir em alguma medida aqui para a gente ter um debate interessante. Então, assim, voltando a esse histórico, né, de como essa lei surgiu e de como ela não veio do nada, na verdade, para além do que o João, desse histórico que o João falou, eu acho que tem uma questão muito prática, objetiva, que foi uma proposta do Ministério da Justiça. Lógico que a partir do diálogo e da pressão social que esse tema traz, de convocar uma comissão de especialistas para apresentar um anteprojeto de lei sobre o tema. Isso ocorreu em 2013. Esse anteprojeto de lei ele norteou toda a discussão, tanto pré-Congresso quanto durante a tramitação de projetos de lei sobre o tema
no Congresso Nacional para se colocar a posição do governo federal. Essa posição do governo federal, claro que atinge uma série de pastas ministeriais, mas eu destaco aqui o papel do Ministério da Justiça, do Ministério do Trabalho e do Ministério das Relações Exteriores. Esse anteprojeto de lei, ele faz essa mudança de paradigma que o João já colocou. Ele retira o estrangeiro de um olhar muito desconfiado do Estado, né, percebido como uma ameaça à soberania nacional, para um olhar como o migrante como um sujeito de direitos, constitucionalmente colocado assim, né, com a Constituição de 88, e que merece ser tratado de forma adequada, com todos os seus direitos garantidos. Então, acho que esse é o grande salto. É você perceber o estrangeiro, o imigrante dessa forma. Então, o que a nova lei, com isso, ela traz? Primeiro que ela já, diferente do Estatuto do Estrangeiro, ela traz princípios e garantias, ela traz uma perspectiva principiológica para a política nacional de imigração. E, ao longo dos institutos que ela vem trabalhando, ela vem sempre trazendo essa perspectiva principiológica garantidora de direitos. Então, fazendo um paralelo com o Estatuto do Estrangeiro, como o João falou, as medidas de retirada compulsória, um exemplo. No Estatuto do Estrangeiro se havia todo algo muito subjetivo, não transparente, de quais casos se poderiam... Que estrangeiros poderiam ser expulsos do país. Hoje, a lei ela é muito mais clara, muito mais objetiva, confere segurança jurídica aos agentes de segurança pública que atuam nessa questão. E, inclusive, para o Poder Judiciário também. Então, usando esse exemplo para demonstrar que, quando a lei ela é mais objetiva, mais transparente, ela confere segurança jurídica, não só para o estrangeiro que está chegando, para o imigrante que está chegando no Brasil, mas para toda a administração pública federal, para todos os outros atores que atuam na política migratória brasileira. Então, eu acho que esse é uma grande mudança. Uma outra questão que a gente tem que observar é que não estamos inovando totalmente, porque, como o João falou, a administração pública ela começou a trabalhar de uma forma contra-lege, em alguma medida, para poder se adequar à realidade nacional e ao momento pós-Constituição Federal de 88. Então, muita coisa que está na lei, hoje já vige de uma forma insegura, mas vige. É um procedimento que hoje o Ministério do Trabalho já tem, ou que o MRE já tem, ou que o próprio Departamento de Imigrações já tem, de acolhida humanitária, de concessão de vistos humanitários, se trabalhar a situação do apátrida. Então, são situações que hoje a lei nos dá um conforto maior, uma segurança maior. Agora, João, você colocou, deixa eu entender, você disse a lei, ela revoga ou não o Estatuto do Estrangeiro? Não, ela revoga inteiramente o Estatuto do Estrangeiro e uma outra lei ainda mais antiga, de 1949, que era a antiga lei de nacionalidade brasileira. Ela absorve essa matéria, ela revoga e deixa um vazio. Essa lei de 49 era ainda mais contraditória, porque de duas ordens constitucionais atrás, e ela fica atualizada pela lei, agora a nova lei tem o número 13445 de 2017. Agora, a questão é da vigência, porque tem uma cláusula de vigência que a nova lei ela tem uma cláusula de vigência que dá 180 dias para ela começar a sua vigência. Então, a gente vai ter uma nova lei de imigração de fato somente em novembro deste ano. Sim. Então, o que acontece hoje é que esses 6 meses a administração pública federal ela tem para se construir os regulamentos devidos, todos previstos no texto da lei. Que são por decreto, portaria? Em princípio, um decreto regulamentador que vai descer para alguns outros atos normativos. E agora, Mariana, você também colocou assim, que a lei de imigração nova, ela esclarece melhor o caso de deportação. Aí acho que não tem discussão quando tem que deportar, é um criminoso, uma pessoa que foi condenada em outro país por crime também previsto aqui no Brasil. Isso, a lei esclarece. E uma outra preocupação, às vezes, que a sociedade coloca, não é com a deportação, às vezes é a entrada, né, de algum
criminoso, alguém que não vem aqui para somar, para fazer parte da sociedade brasileira, entrar na cultura, que vem para agregar. Como até o João colocou, a lei ela não quer estimular e também não quer impedir ninguém de entrar. Mas existe assim algum mecanismo que peça já no começo impedir um pleito de algum criminoso que esteja fugindo da justiça no seu país ou da polícia envolvido com organizações criminosas? Na verdade, sim. A lei ela é até mais clara e adequada do que o Estatuto Estrangeiro quando fala das medidas de retirada compulsória, né, que a gente está falando de repatriação, deportação e expulsão. Além disso, a lei traz algo que não tem no Estatuto Estrangeiro e que hoje é aplicado mediante tratados internacionais, alguns normativos infralegais, que são as medidas de cooperação jurídica internacional. Então, tem no Estatuto Estrangeiro a questão da extradição, mas não tem de forma muito adequada, e não tem a transferência de pessoas condenadas, a transferência de pena. Então, a lei, na verdade, ela confere até maior possibilidade da gente tratar o imigrante indesejado. Essa é uma questão que independe também da lei, como o João falou. A imigração irregular para o criminoso existe. Ele faz o que ele quiser, independente do marco legal que nós temos. Essa é uma questão muito mais fiscalizatória do que propriamente do que está no marco legal, né? O que a nova lei confere é ter claramente quais são as possibilidades de deportação, expulsão e repatriação, ter claramente como utilizar os mecanismos de cooperação jurídica internacional na questão da mobilidade, e isso faz com que os agentes de segurança consigam atuar de forma mais adequada para que esse imigrante desejado não fique em solo brasileiro. E uma outra coisa também que eu acho que as pessoas elas ficam um pouco assim, questionando muito, é que assim, o estrangeiro que comete um crime no país, ele também está sujeito a todo o sistema penal nacional. Ele não se isenta de ser penalizado por ser estrangeiro, né? E se caso não haja uma situação que possa se fazer uma extradição, ele vai continuar no sistema penal. Ele continua preso e continua cumprindo a sua pena, tal como um cidadão brasileiro. Bom, temos agora uma pergunta de uma internauta que nos acompanha, a Michele Barreto. Ela gostaria de saber qual o maior desafio que vocês podem observar na implantação da nova lei. Acho que já é mais na execução, né? Como fazer valer todos esses avanços aí previstos no novo marco legal. Você quer começar? A gente pode dividir essa conversa, né? Eu tenho a impressão que, como um pouco discutindo, né, a gente tem sempre esse debate entre normas e instituições, né? Especialmente quando você tem uma lei que é um consenso sobre o quanto ela é ruim, se deposita muita expectativa sobre qual é o papel de uma nova lei e qual o poder dela, né? O que nós dissemos ao longo desses anos do debate da reforma migratória, propriamente, era de que a lei era um ponto de partida, né? Ela não é um ponto, ela não encerra os problemas. São problemas bem concretamente, são os problemas da relação burocrática, muitas vezes, do imigrante, que pessoas que convivem, têm parentes, parceiros de trabalho, parceiros econômicos ou conhecidos, devem ter ouvido falar, a burocracia enorme para se regularizar. Isso a lei dá um passo, por exemplo, para resolver. O passo seguinte é um passo de estruturação, manter a trajetória, já é uma trajetória de simplificação, desburocratização pela qual o sistema migratório brasileiro tem passado nos últimos anos. O segundo ponto talvez, que é muito visível, sobretudo pela mídia, mas não necessariamente algo que seja um problema geral brasileiro, mas é mediatizado, né? É a resposta a crises. A gente tem muito na imprensa internacional a crise de refugiados na Europa, na África, em todos os continentes onde há conflitos, a discussão sobre como receber refugiados, como receber migrantes deslocados por conflitos, etc. Esse também é um tema que o Brasil vive numa escala menor do que regiões tão próximas a regiões de guerra civil, conflito militar armado, desastres naturais de grandes proporções. E também tem a ver com o Estado se preparando desde o momento de receber pessoas e proporcionar documentação rápida, ou seja, fazer com que ela não fique irregular. Essa talvez seja a noção mais contraintuitiva, que as pessoas não visualizem. Mas a principal resposta é fornecer documentação migratória rápida, fornecer documentação laboral rápida para que ela possa se sustentar, né? Entrar no mercado de trabalho, prover a própria renda e pagar imposto, né? Eu acho que é normalizar as suas relações econômicas. A nova lei ela traz mecanismos para que isso seja feito de forma mais desburocratizada.
O próximo passo são as instituições migratórias, né, se adaptando a essa nova legislação, e também estados e municípios percebendo que existe um papel do Estado e do município, que é aquele, sobretudo, de fazer com que serviços de emergência, serviços universais de atendimento, não tenham dúvidas sobre a possibilidade de atender a pessoa migrante. Porque muitas vezes, por exemplo, uma negativa no serviço de saúde faz com que uma pessoa migrante doente volte para casa e no outro dia volte num quadro pior. Ou seja, ela faz com que o custo do tratamento aumente, faz com que os riscos epidemiológicos surjam. A ideia do atendimento ser rápido, desburocratizado, sem barreiras, também se estende ao próprio serviço público, serviços sociais, serviços de saúde, educação, locais. Então, a nova lei traz essa mudança cultural, que é suprimir a dúvida, que já era a lei, mesmo com a lei anterior, só que havia dúvida sobre a sua aplicabilidade, de comandos de acesso a direitos, né? Fazer com que essa pessoa migrante rapidamente tenha a sua autonomia social e econômica garantida. Então, esse é um passo que a lei dá. E existem, evidentemente, outros desafios pontuais, né? Como regulamentar os mecanismos de retirada compulsória, vai ser revisto, né? A extradição, a cooperação jurídica, que nem todo mundo é usuário desse mecanismo. Uma parte muito pequena é quem vai se tornar cliente do serviço penal, né? Como de resto acontece no próprio país, né? É uma parte muito pequena da população brasileira que é cliente do serviço criminal, das políticas criminais. Mariana? Não, acho que o João foi bem abrangente na resposta. Eu acho que só reforçaria essa questão da regulamentação. Realmente é um desafio para a administração pública federal, em princípio, e depois descendo para os outros entes federados, regulamentar uma lei que muda um paradigma nacional e faz com que as estruturas elas atuem de forma diferente. Então, sempre há uma resistência ao novo, e a gente sabe disso, né? Sabe que no primeiro momento se tenta permanecer atuando da forma que vem atuando. Então, acho que é um desafio. E, primeiro, se regulamentar uma lei tão complexa e tão ampla como essa, e, em seguida, esse regulamento ser incorporado pelas instituições que estão que vão sofrer mudanças procedimentais. Agora, uma outra questão até que você citou, João, quando a pessoa vai para um hospital, o estrangeiro, né, recém-chegado, e volta, como é a questão também, que foi um pouco discutida na imprensa, como é a questão direitos das pessoas, né? Porque um estrangeiro, ele tem direito a acessar um hospital, parece uma coisa até clara, mas coisa que, assim, quem critica fala, o estrangeiro, se for pobre, ele vai ter direito ao Bolsa Família, né? Ele vai poder votar, claro, precisa de uma naturalização, mas como que é? A nova lei, ela mexe com isso, ela trata do tema? Na verdade, o rol de direitos já está assegurado na Constituição brasileira, né? Então, a lei não inova. Ela pode dar mecanismos para implementar, dar garantias para implementar direitos, né? Por exemplo, tem lá o acesso não discriminatório, nunca é um privilégio, é sempre a não discriminação, né? Essa é a tecnologia da redação legal utilizada. Então, os brasileiros não estão em desvantagem em nenhuma situação, que é outra frasinha curta, né? Que é privilégio em relação ao imigrante. Ele equipara o imigrante em direitos ao brasileiro. Que a discriminação seja desestimulada, essa é perseguida, né? Que é o que também nós queremos para os brasileiros lá fora, né? Então, até para exigir em termos de reciprocidade, é algo que enfim, nem é um obstáculo econômico para isso. Eu vou entrar nesse ponto depois, mas em relação a direitos, você tem os serviços públicos universais, são aqueles que a Constituição atribui igualmente. Então, esses são de acesso universal. Existem, evidentemente, alguns serviços que são sempre acessados mediante contraprestação. Então, uma pergunta que surge muito o sujeito pode vir para cá e vai se aposentar, mas, ora, para aposentar é preciso contribuir. Então, a contraprestação é não discriminatória. Se ele apresentar a prestação, ele vai ter a contraprestação, o que coloca, na verdade, em igualdade de condições. Para a maior parte da população brasileira, economicamente ativa, o imposto, a carga tributária que também afeta igualmente os imigrantes, né, que são os impostos do consumo. A gente sabe disso. Em alguns países, os imigrantes conseguem não pagar imposto. Imigrantes irregulares, eles estão totalmente à margem, eles não pagam imposto, é uma economia paralela. No Brasil, o que é importante colocar é que o migrante, regularizado ou não, ele paga imposto. Quase igual, ou melhor, igual ao brasileiro mediano. Ele paga todos os impostos. Indireto. Mesmo que ele não pague sobre o consumo. Ou seja, um interesse
é regularizar para também aumentar, equalizá-lo com o brasileiro. Então, o interesse da legislação brasileira, nova legislação brasileira, por um lado é desestimular ou reduzir o percentual de subdocumentação migratória. O impacto disso é o impacto econômico, é fazer essa pessoa que só paga, eventualmente, que vive numa economia precária, fazer com que ela se equipare democraticamente ao nosso sofrimento tributário habitual. Né? Então, ao trazer para a formalidade. Vai contribuir para a Previdência. Exato, para a Previdência, para pagar imposto, para ao mesmo tempo dificultar que essa pessoa seja explorada ou impedir que ela seja explorada igual ao brasileiro. E isso, por exemplo, se revela em alguns dados interessantes. Por exemplo, a inspeção do trabalho no Brasil, feita pelo Ministério do Trabalho, ela, quando descobre cenários de exploração laboral, quase sempre, quando encontra um migrante, também encontra brasileiro. Ou seja, eles sofrem situações também semelhantes à exploração que o brasileiro sofre. Então, eles estão ali irmanados na precariedade. Então, a ideia da nova legislação é, para o brasileiro que é explorado, basta você entregar a carteira de trabalho para ele. Para o imigrante, ele tem a barreira da regularidade migratória a mais. Quanto maior for essa barreira, mais vulnerável ele é, mais frágil é a economia brasileira. Então, a gente está corrigindo, equalizando essa discussão. Eu acho que isso é importante destacar. Pagando imposto, tem acesso aos serviços públicos, né? Tipo, a gente não quer nem que não gosta que um brasileiro não se escape do imposto, não gosta disso, e muito menos que alguém que não é brasileiro também se escape do imposto. Esse debate sobre o quanto é vantajoso é aquilo também que o Estado sempre pondera, mas é muito mais algo retórico do que econômico. Na ponta do lápis, estão pagando imposto, às vezes recebendo até menos do que estão pagando pelo imposto que pagam, né? Então, essa discussão também é uma discussão. A partir daí, o acesso a serviços públicos é financiado atualmente por essa porção do fiscal que é paga. Tá. Chegou mais uma pergunta aqui, a Cristina Ted, né? Na verdade, a primeira já foi respondida. Ela pergunta assim, se vocês consideram que a lei é uma organização legal que é uma organização legal da migração, ou vai além disso e chega a ter um viés que incentiva a imigração? Essa acho que já foi tratada, né? Que ela nem estimula e nem tenta coibir. Uma coisa que é até interessante observar, nesses tempos agora que tem uma presença muito grande, por exemplo, de outros países, hoje se fala muito no brasileiro que está saindo do país, optando por outros países, é interessante notar que alguns países incentivam a migração. Como é que você incentiva a migração? Você faz propaganda, abre escritório. O Brasil já fez isso no passado. O Brasil fez isso, né? Logo após as leis contra a migração. O Brasil já deu terreno, já financiou o utensílio, já financiou. Ou seja, as famílias hoje, quando falam a família de imigrantes de determinadas regiões do país, são beneficiários de uma política pública que tinha como objetivo povoar a fronteira por questões até militares de ocupação. Povoar a fronteira posteriormente, mas também povoar as regiões, inclusive com a maior taxa de produtividade do país. Ou seja, o Brasil investiu, historicamente, isso faz 100 anos, né? Não é agora, não foi ano passado, não faz 10 anos, faz 100 anos, só para ninguém confundir o contexto histórico disso. E, ao mesmo tempo, hoje, é também interessante notar que mesmo países que fazem propaganda, tecnicamente, a propaganda que eles fazem não é um incentivo, é uma barreira migratória. Pode parecer difícil compreender, mas quando um país ele gasta dinheiro para fazer a propaganda para dizer, olha, se candidate, ele está dizendo, se apresente para o Estado. De forma regular. Quando você se apresenta para o Estado, normalmente esses países têm escalas de pontos, ou seja, eles vão avaliar quanto você vale. Tem mestrado? 5 pontos. Tem doutorado? 15 pontos. É de uma área de tecnologia, e a gente está apresentando alguém em tecnologia, 50 pontos. Mas se você não cair nessa pontuação, você vai esperar. Ou seja, a propaganda ela tem uma contrapartida, que é uma contrapartida de controle. Na verdade, é uma política de estímulo a determinado perfil de imigrante. É uma seleção, qualquer imigrante. Esse é uma questão histórica que o país, por alguma razão, ele é dizer aqui, eu vou fazer essa seleção com o critério que eles colocam lá. Exatamente. Então, o Brasil, tradicionalmente, não é um país que tenha optado por esse tipo de estratégia, nem de incentivo, nem de seleção nas décadas recentes. Isso. Ao mesmo tempo, uma política que é uma política, como eu falei, interessante para o país é permitir que haja regularização. Porque também, num país que tem 17 mil quilômetros de fronteira seca, o ideal é que isso tenha uma relação com a segurança muito forte, que num contexto em que você pode optar entre ter 200 mil pessoas sem documento
ou 5 mil pessoas sem documento, é melhor ter 5 mil pessoas sem documento. Porque as pessoas indocumentadas aqui é o conjunto de preocupação da segurança pública, porque, como você falou antes, o criminoso, o terrorista, etc., ele não vai se documentar. Ele não vai, por exemplo, se apresentar ao Estado brasileiro e deixar a biometria dele, porque a biometria ele não muda, o documento ele falsifica, a biometria ele não muda. Não vai se apresentar, não vai gravar, não vai deixar o registro da passagem dele. Ele vai, evidentemente, se misturar com a população de não documentados. Isso posto, o interessante é justamente para a segurança você ter um conjunto menor de pessoas. Sim. Também para vigilância. Então, tudo isso são variáveis que se relacionam também com a segurança. E até porque eu vou emendar aqui na próxima pergunta também, que foi colocada, a questão da anistia, né? No que acontece com os imigrantes que já estão ilegais no país. Você falou da regularização. Seria que uma anistia para entrada irregular e aí... isso demanda talvez a resposta em 2 momentos. A primeira é, anistias migratórias, ou seja, processos de regularização coletivos, simplificados, são comuns em qualquer país que passe por uma reforma migratória. O Brasil faz isso em média a cada década. Mesmo sem mudar a lei, faz só a chamada anistia, entre aspas, né, vamos chamar assim. Fez nos anos 90, fez nos anos 2000. Havia uma previsão explícita de um processo, foi vetado muito mais por coisas contextuais, muito específicas, do que propriamente por não caber tecnicamente uma anistia aí. O restante da lei migratória permite que, via regulamento, seja produzido resultado de regularização. Então, a gente tem, tecnicamente, a lei hoje não tem um artigo específico com o processo de regularização migratória, mas os seus comandos gerais permitem que essa decisão seja tomada via regulamento ou via outra forma administrativa, dependendo de como o regulamento delegar esse tipo de decisão. Mas é um processo, é uma decisão que é uma conveniência administrativa, ou seja, ela pode ser tomada como não tomada, não existe um fator. A lei em si já vai viabilizar a documentação de um grande contingente. O que normalmente as anistias fazem, adicionalmente, é reduzir o custo. O custo da documentação migratória, se você perder um RG, uma pessoa brasileira perdeu um RG, a gente vai pagar R$20. Assim. Se uma pessoa migrante perder o equivalente desse documento no Brasil, ela vai pagar R$300. Ou seja, existe um impacto econômico que é considerável. Então, o que as anistias normalmente fazem no Brasil, fariam de adicional, porque a gente já está simplificando a documentação migratória na nova lei, seria reduzir esse custo, para que também houvesse um pouco de paridade entre os gastos que existem entre nacionais. Vou passar para a Mariana com a próxima pergunta aqui, do Felipe Calmon. Se o Brasil tem interesse em algum tipo de migração, se existe alguma inteligência de Estado nesse sentido. E já emendando aqui com a questão dos imigrantes haitianos e venezuelanos, por exemplo. Ali, acho que uma questão a mais seria porque uma migração que acontece com um grande fluxo num curto espaço de tempo e acaba criando alguns problemas que foram levantados lá em Manaus, na região norte. Então, eu queria saber se existe algum tipo de interesse. A seleção a gente sabe que não tem, né? Já foi colocado aqui que o Brasil não faz essa propaganda de candidatura para a migração. O Brasil é aberto a qualquer imigrante, independente de grupos, de nacionalidades, de qualquer coisa. Mas existe alguma coisa nesse sentido, alguma inteligência de Estado para fluxos migratórios muito intensos num determinado momento? Acho que são duas questões distintas, né? Eu acho que o colega, ele primeiro perguntou sobre essa questão de ter uma política de atração de imigrantes de alto nível profissional ou acadêmico, né? A gente não tem uma política pública colocada, posta, com relação a isso, mas a nova lei ela abre uma possibilidade, na medida que ela facilita e deixa de forma mais objetiva a possibilidade de concessão de vistos temporários de trabalho e depois a sua consequente autorização de residência. Então, assim, entraves que antes tinham de que você precisa ter uma oferta de trabalho com determinados requisitos, hoje a lei permite que estrangeiros, imigrantes com uma titulação acadêmica, mesmo sem a oferta de trabalho, eles podem vir ao Brasil desde que isso seja interessante para o nosso país. Então, começa a se perceber a migração também como uma possibilidade de desenvolvimento econômico e social, voltando até como era visto antes a migração, como era até estimulada 100 anos atrás, como vocês destacaram. Então, a nova lei ela permite um pouco isso, ela desamarra
amarra um pouco alguns entraves que tem quando a gente fala de trabalho e migração, até permitindo que outros tipos de visto também se possa trabalhar, né? Um visto de estudante, claro que havendo alguns requisitos, o estudante pode trabalhar, tem o visto de férias-trabalho, né, tem os vistos de investimento, visto de visita para negócios. Então, assim, se tenta estimular uma percepção do imigrante como um potencial, um vetor para o desenvolvimento econômico e social do país. Agora, a segunda parte da pergunta, né, que na verdade é uma outra pergunta, é a questão da acolhida humanitária. Aí a gente não está falando de uma migração que, estrito sensu, traga um benefício econômico de pronto, imediato para o país, mas sim que coloque o país como o Brasil como um país que acolha um imigrante, que é um cidadão, que é um ser humano, que está numa situação de vulnerabilidade e que o nosso país teria condições de acolher. Então, a nova lei, ela traz todo um arcabouço normativo sobre a acolhida humanitária que não se tinha no Estatuto do Estrangeiro e que hoje tem de forma esparsa a partir de resoluções do CENIG, do CONARE, posturas do MRE frente a postos consulares em países que estão em crise humanitária. Então, a lei traz tudo isso para o marco legal e nos permite trabalhar de forma mais ordenada na questão da acolhida humanitária. Então, eu acho que são coisas distintas, mas que o Brasil ele tem condições de trabalhar essas duas perspectivas dos fluxos migratórios. Bom, então vamos um pouquinho de polêmica aqui, já caminhando daqui a pouco para o final. Bom, questão da acolhida humanitária, né, Mariana? O internauta aqui ele citou os exemplos dos venezuelanos e haitianos, que são nossos vizinhos aqui na América Latina, que tem uma cultura muito próxima. No caso dos venezuelanos, eles estão fugindo de uma ditadura. No caso dos haitianos, o país está numa crise muito forte desde o terremoto e foi estimulado até pela presença de tropas brasileiras lá com a MINUSTAH, em que os brasileiros foram lá garantir a segurança no país, e isso fez uma propaganda, ainda que de forma indireta, do Brasil, e atraiu imigrantes haitianos para cá também. É uma questão humanitária, como você bem colocou. Agora, a questão, por exemplo, da Síria, eles são refugiados de guerra, já são pessoas que acho que precisam de uma acolhida humanitária, claro, que estão fugindo de uma guerra, e muitas vezes até com uma cultura já não tão próxima da nossa cultura aqui cristã latina. A gente vê que na Europa, alguns países estão acolhendo, outros já têm uma política mais restrita, e que às vezes o choque cultural gerou problemas na Europa, né? Há risco disso acontecer no Brasil, caso ou a Europa feche, ou os imigrantes assim, de países com a cultura não tão próxima queiram vir ao Brasil, e esse choque cultural, como que isso seria tratado aqui? A gente vou citar o caso que aconteceu no Ano Novo lá de Colônia, na Alemanha, onde 300 e tantas mulheres deram queixas na delegacia aí por, vou chamar aqui de diferenças com choque cultural, né, com os imigrantes recém-chegados. E se isso vier a acontecer no Brasil, como que seria tratado uma questão dessa? Assim? Como que a gente... Posso falar? Não, eu acho interessante porque a pergunta é pertinente, porque ela permeia um pouco como as pessoas imaginam conflitos, né? Merece uma dissecação, eu acho. Uma das maiores comunidades migrantes no Brasil, ela não é ocidental, não tem raízes na mesma região geopolítica, também corresponde a uma importante comunidade brasileira no exterior, né, que é a comunidade japonesa. Eu acho que é um contra-exemplo que a gente, na verdade, não pode situar. Não pode usar a categoria choque cultural, é pouco explicativa, mas acho que serve para iluminar, porque as pessoas se apegam, né? Como o Alex muito bem coloca essa provocação, porque ela é aquela coisa não dita, né? E acaba enfraquecendo argumentos que são argumentos empíricos, etc. Quando a gente não toca nos problemas do preconceito ou da diferença cultural, eles acabam vencendo argumentos que têm fundamento. O Brasil também é visto por muitos países como um país que produz imigrantes problemáticos, né? A gente precisa entender que nós também somos vítimas do preconceito, da discriminação, temos comportamentos culturais acusados de serem sexualmente impróprios em vários países.
né? Eu acho que o melhor antídoto é a empatia, né? E, como eu falei, existem 1% da população brasileira, ou da população brasileira é de imigrantes, e mais do que o dobro disso de brasileiros lá fora. Né? Então a gente está falando de... A gente pode se deslocar assim, o Brasil é um país hoje muito mais de imigrantes do que de imigrantes. E se isso não servir para nada nesse tema, pelo menos a história da reforma migratória também passa um movimento importante de brasileiros no exterior. Ou seja, a gente mudou a lei, o Estatuto do Estrangeiro, passou a ser uma lei de migração, não só de imigração, também atendendo o pleito de grupos importantes de brasileiros lá fora, pessoas que vivem sendo o outro, né? Esse outro que está falando estranho, eles vivem sendo o outro de alguém, né? E eles tiveram o movimento brasileiro no exterior foi importante, mudou há alguns anos a estrutura do MRE brasileiro. Uma das secretarias mais importantes do MRE hoje é a Subsecretaria de Brasileiros no Exterior, que é quem cuida de imigração, então cuida do migrante aqui, então tem esse duplo viés, está preocupado também em fornecer boas condições aqui para poder exigir reciprocidade lá fora. Os brasileiros no exterior se fizeram presentes na Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, um grupo importante de pessoas veio, até delegados foram tirados do mundo todo, brasileiros, e o consenso é um pouco o consenso de que não são as diferenças culturais que geram conflito. Né? São os tipos de relações que nós criamos a partir das diferenças. Elas têm, evidentemente, que ser tratadas respeitosamente dentro de tanto de uma moldura normativa como de uma moldura sociocultural de diálogo. Né? É evidente que sempre haverá conflito também dentro das próprias culturas, como nós temos vários conflitos no Brasil. O passo que a lei de imigração dá, o primeiro passo, é o de substituir uma retórica que dizia: estrangeiro, você é o inimigo. Estrangeiro, o desenvolvimento, e dizia para os brasileiros uma coisa pior ainda, que é: o desenvolvimento do país só se dará apesar do elemento migrante. E isso é meio fantasioso, né? A ideia da nova lei é dizer: olha, a Constituição já diz, vamos tratar com direitos essas relações. No caso brasileiro, ainda voltando, é até interessante que a comunidade que você citou é uma comunidade que tem uma migração histórica com o Brasil, né? Um dos hospitais mais importantes do Brasil, que reflete a pujança econômica dessa comunidade em São Paulo, é originalmente da comunidade sírio-libanesa, né? Tem esse nome. Acho que tem um presidente de ascendência também, então é curioso, mas da ascendência dessa região. E também é só porque, no fim das contas, a gente vive num mundo de topóis. O que é lugares comuns, né? Eu uso lugares comuns contraditórios para argumentar. Então, às vezes quem espera nunca alcança, mas às vezes devagar se vai ao longe, né? Então, ideias contraditórias existem na argumentação. A gente teve que lidar com elas durante o debate da reforma migratória, com várias delas. Com pessoas que têm a preferência por uma política aberta, com militantes que têm a preferência que tem claramente um debate teórico sério, respeitável, dizendo não tem que ter fronteira, e não são lunáticos, são pessoas muito sérias. A gente teve um debate com as pessoas que cuidam da segurança pública, com militares, com os setores que demandam mão de obra e, portanto, querem menos burocracia. Para eles, se o cara puder chegar no Brasil, contratar com eles e começar a trabalhar no outro dia, ótimo. E lidou, por exemplo, com grupos religiosos que trazem milhares de pessoas para o Brasil para professar sua fé, para fazer projetos missionários, etc. Né? Por exemplo, um dos maiores demandantes do visto, chamado visto para missionário religioso, que era engraçado porque era visto como um direito, mas na verdade foi criado durante a ditadura porque o missionário ele era subversivo. Era um cara que podia estar, né, trazendo uma ideologia subversiva. Foi para isso que criaram um visto missionário, foi criar um visto para poder monitorar quem era. Mas com o passar do tempo virou um direito na cabeça das igrejas que patrocinavam a vinda. A igreja, por exemplo, do Santo dos Últimos Dias, traz quase 10 mil pessoas todos os anos para trabalhar no Brasil nos seus trabalhos. Então, o melhor que a gente pode fazer com a lei é retomar a discussão para um nível que não é o nível da visão subjetiva de uma pessoa, né? E as pessoas têm direitos aos seus preconceitos, assim. Mas é dizer que, nesse caso, o mediador é o direito, né? O que eu quero dizer com isso? Não vai ser em virtude da minha visão de mundo que alguém vai ter mais ou menos direitos. A gente trabalha com direitos, como a Constituição Federal fala, no dia que ela for mudada, é uma cláusula pétrea. Então, no dia que ela for destruída, né? No dia que ela for substituída por outra Constituição.
A gente pode trabalhar em direitos diferentes, pode até pensar em brasileiros com direitos diferentes, mas por hora a regra é da igualdade. E, evidentemente, a gente vai fazer com que as pessoas tenham acesso não discriminatório, porque o acesso não discriminatório vai fazer com que elas se compreendam também a normatividade brasileira. E uma vez ferida a norma, aí não é a lei migratória que vai mediar. É o mesmo problema da figura do terrorista. Existe uma lei para terrorista, existe uma lei para drogas, e essa lei vale para brasileiro, vale para não brasileiro. O que a gente fez com a migração foi só tirar ela desse período histórico, pré-moderno, em que você usava norma migratória para fazer política de desenvolvimento, para fazer política de atração de força de trabalho, para fazer política de segurança. A lei migratória servirá para migração. Para fazer inteligência econômica, a gente vai discutir política econômica de desenvolvimento. Então, também volta uma pergunta atrás, a lei de imigração serve para atribuir direito a ser humano. Se ser humano cometer um crime, a lei penal. Se um agente econômico quiser desenvolver junto com o Estado uma política de aceleração de um determinado setor econômico, isso vai ser feito dentro da moldura migratória, não contra ela, não apesar dela e não impulsionada por ela. A lei migratória se autonomiza, assim, que é um passo normal nas legislações do mundo todo, em relação tanto aos juízos morais, como também em relação a políticas setoriais públicas que têm toda a sua legitimidade de existir. Eu acho que isso é importante situar. Eu queria só assim, complementar ou talvez sintetizar o que o João falou. É que a chave para essa questão de culturas, de choques culturais, que eu também concordo que é uma expressão que é vazia no final das contas, é a inclusão. Eu acho que a palavra-chave é inclusão, porque na medida que você inclui, você consegue, de forma positiva, haver não choques de cultura, mas uma mistura de culturas, né? Que na verdade o nosso povo é uma mistura de culturas, né? E acho que a gente pode continuar nesse caminho. E eu acho que a gente tem sempre que reforçar isso. O estrangeiro, por ser estrangeiro, não está fora de todas as outras legislações existentes no país. Então, se uma exceção, né, vai cometer crimes, ele vai ser julgado pelos crimes. A gente não pode usar a exceção para validar uma regra geral de que o estrangeiro não é bem-vindo no nosso país. Bom, mais uma pergunta de internauta. O Graciliano Alves, ele pergunta se essa legislação está alinhada com os demais países sul-americanos. Se é uma coordenação ou se o Brasil fez isso isoladamente. É importante destacar, nesse debate, evidentemente, uma legislação é fruto soberano, né, da vontade democrática do Congresso, representada pelo Congresso de um país. Ao mesmo tempo, existem instâncias de coordenação, instâncias técnicas, que, por exemplo, lidam do que nós temos compartilhado com o nosso país da região. Nós estamos dentro de alguns processos importantes de integração, como o Mercosul, que tem uma dimensão migratória importante, relevante. Por exemplo, hoje, uma pessoa brasileira pode optar por residir em qualquer dos países do Mercosul ampliado, né? O Mercosul ampliado é aquele que, além dos 4 países originais, também abrange Peru, Bolívia, Chile, basicamente todos os países da América do Sul, livremente. Ele chega no país, apresenta o documento e diz: sou brasileiro. Sou brasileiro, tenho direito a viver lá, Uruguai, Paraguai, Argentina, etc. Nesse processo de integração, o acordo de residência do Mercosul, também, igualmente, os demais países fazem isso reciprocamente entre todos os países. Dada essa realidade, que foi um dado importante para, inclusive, documentar milhares de imigrantes já há alguns anos, né, o maior processo de migração de anistia brasileiro não foi nenhuma anistia por si só, foi o processo de integração mercosulino. Aconteceu entre 2009 e 2012, isso só contribuiu para a pujança das grandes cidades brasileiras onde estavam esses imigrantes. Posto isso, existem fóruns nos quais se discutem, porque existe um princípio dentro do Mercosul de alinhar as políticas migratórias. Isso é uma tendência geral de várias políticas, não só migratórias, você pegar políticas de câmbio, políticas econômicas em outras áreas, de haver coordenação, sim, porque elas não estão soltas no ar. Então, existem, por exemplo, acordos operativos que falam sobre troca de informação de pontos fronteiriços. Existe uma pretensão com a qual a legislação migratória brasileira, nova migratória, vai estar compatível, que é a ideia de que, se o Mercosul for bem sucedido em dar o próximo passo e virar uma área de livre circulação, permitir os passos graduais, né? Existe um mapa, um roteiro técnico sobre como isso lida, e primeiro tem dois pontos fronteiriços em cada país. A ideia é que eles se juntem, que eles compartilhem informação, que eles passem a ser um só e depois que eles apareçam, né?
Isso seria um roteiro à la União Europeia. A nova lei não é incompatível com isso. Então, se pensou também nas normativas desse país. A maior parte dos países da América do Sul tem o mesmo tipo de histórico brasileiro, não só normativo na área de migrações, como também político-social. Teve ditaduras nos anos 70 e 80, com leis migratórias, como eu já falei, foram todas combinadas entre si, entre os generais, eram todas igualmente ruins. Alguns países mudaram essas leis antes, outras concomitantemente ao Brasil, algumas ainda estão mudando. Exemplo, a Argentina mudou no começo dos anos 2000, inaugurou um paradigma, um modelo novo de legislação migratória lá, inclusive com uma agência especializada, que é um exemplo para toda a América do Sul, que é um corpo civil profissionalizado, que entende disso, estuda isso, faz concurso público para isso, né? E se destaca na América do Sul como um caso positivo, um case positivo de política pública. Tem seu próprio setor de inteligência, tem seu próprio setor de controle fronteiriço na fronteira, tem seu setor de planejamento, etc. O Uruguai fez um pouco depois. O Equador acabou de fazer, ou seja, um pouco depois da lei brasileira. Chile ainda está discutindo. Ou seja, todos os países estão nessa mudança geracional que é normal, né, de legislações com perfil de baixa eficiência, pouco calibráveis e com retórica autoritária, passando para leis que são de mais alta eficiência, calibráveis, ou seja, eu consigo calibrar meu sistema migratório e com retórica de direitos, né? E essa é a grande mudança de paradigma da região toda. Então, nisso, sim, existe uma articulação, não no nível de escrever a norma junto, mas no nível de estar acompanhando o que o pensamento na região, não só na região, mas no mundo está lidando, né? Mas as características que a gente tem na região são muito próprias, né? Não são as mesmas características, não dá para comparar com a Europa, com o norte da África, São da África ou outras regiões do mundo, por exemplo. Assim, eu acho que é interessante falar que, já que a gente está falando de direito comparado, enfim, da perspectiva internacional, a nova lei de imigração ela foi muito elogiada pelos organismos internacionais, né, especialmente a Organização Internacional de Migração, para Migrações, o Acnu, outros países também se mostraram muito satisfeitos. Então, eu acho que, claro que isso não é o mais importante, porque o que importa é o nosso país estar com uma nova lei, um novo paradigma para a política migratória, mas reforça que caminhamos para algo que vai dar mais segurança jurídica, que é algo mais próprio para os anos que a gente vive. Agora temos tempo para mais uma última pergunta de internauta, que é do Lucas Torres. Ele pergunta se teremos alguma mensuração online do volume de imigrantes entrantes no país. Como será administrada a questão da transparência, que hoje é fundamental? Uma coisa mais de execução da política aí, né? O que eu falo que a lei prevê, eu não estou mais na gestão dessa política pública, mas a lei ela traz uma direção de que as políticas públicas serão baseadas em dados, e ela se insere também no normativo geral do Estado brasileiro, que é acesso à informação, transparência, qualidade da informação dirigida, né, que ela seja não só disponível, mas se eu disponho uma equação inacessível, isso não é informação, né? Mas que ela seja acessível ao cidadão. Então, voltando para o comentário de Mariana, ela está inscrita numa regra geral de transparência e ela prevê mecanismos específicos de coleta de dados, uso da base empírica para formular a política pública e transparência. Tem todo, eu acho que um salto grande da lei é tentar exatamente integrar bases de dados, transformar todos os procedimentos que ainda não estão de forma eletrônica, transformá-los eletronicamente. Então, isso permeia toda a política pública migratória atual. Se conseguir que haja interação entre sistemas, entre instituições, que as coisas fiquem de forma mais transparente para o cidadão e especialmente para o imigrante, que às vezes não sabe. E isso não só na questão de dados, mas também assim, prazos, requisitos, a gente ter toda essa informação de forma mais adequada para que haja uma sensação de que as coisas aconteçam de forma mais transparente e objetiva. Então, isso a lei coloca de fato, isso é um norte para o regulamento, né? A gente tentar dar toda essa transparência de como o procedimento vai ocorrer, para que a gente não tenha estrangeiro, imigrante, que não sabe onde está o seu processo de naturalização ou de concessão de algum visto ou de alguma autorização de residência, né, aquela que caia numa burocracia sem fim. Então, eu acho que essa é uma diretriz que a regulamentação vai tentar seguir em todo o seu texto. Bom, vamos então para as considerações finais. Aí, vocês querem
falar mais alguma coisa? Alguma mensagem? Brevemente, né, muito brevemente, eu acho que é um exemplo, aqui, novamente saudando a iniciativa da Anesp, é um exemplo de trabalho de coordenação, né? Eu sou um dos gestores numa das equipes técnicas envolvidas no tema, equipes que tinham a participação de diversos EPPGGs, especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Mariana também trabalhou próximo dessa área e pode dar o testemunho para a carreira, para a sociedade, com certeza é o resultado de um trabalho técnico, mais sensível a demandas, como já falei, simbólicas, políticas, sociais, culturais, econômicas, e que dão uma amostra da capacidade de produção do Estado brasileiro em ser sensível a temas que são muito complexos, com que geram muitas diferenças entre as partes interessadas, e produzir um resultado que ainda está em aberto, como é que vai ser a sua implementação, mas que sinalizam perspectivas muito melhores para cidadãos brasileiros, para os clientes diretos dessa política pública, migrantes aqui dentro e imigrantes brasileiros lá fora, ou seja, extrapola fronteiras, e que retoma essa marca, né, do Brasil como um país que não foi formado por migrantes, né? Está em formação. Eu acho que esse é o recado interessante, né? É uma história que está aberta, viva, pulsante, continua. Nós, né, somos esse processo contínuo de acúmulo de contribuição de outras culturas, grupos sociais, povos, religiões, enfim, dinâmicas econômicas, entre outras. Bom, assim, eu como neta de imigrante, fico muito feliz da gente retomar o país como um país acolhedor, um país inclusivo, um país que percebe a migração de forma mais estratégica e, paralelo a essa estratégia, também de forma mais humanitária. Eu acho que, reforçando o que o João falou, nós, especialistas em políticas públicas e gestão governamental, participamos ativamente desse processo. Vários colegas passaram por essa história e continuamos nela, né? Eu acho que agora, lá na Secretaria de Assuntos Legislativos, estamos trabalhando junto com colegas de outros ministérios, colegas intra-MJ, a respeito dessa regulamentação, e, com certeza, a contribuição de gestores, a contribuição nossa de EPPGGs é extremamente valiosa para que esse processo renda, de fato, a garantia de direitos e a promoção da igualdade no nosso país. Bom, muito obrigado aqui aos colegas, ao debatedor, à debatedora, que vieram aqui trazer seus conhecimentos nessa área. Encerramos assim mais um debate aqui da nossa série, na nossa fanpage. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou aí, ou que vai acompanhar posteriormente a gravação, porque o vídeo fica aí na fanpage. Infelizmente não dá tempo de responder aqui todas as perguntas, mas podem continuar sendo feitas. Os debatedores também acessam aí a nossa fanpage. E vamos dar continuidade a essa série de debates sobre políticas públicas. O próximo tema da agenda é a Lei Rouanet e políticas de incentivo à cultura. Ele acontecerá provavelmente na próxima terça, dia 1º de agosto, mas ainda vamos confirmar aí com a agenda dos debatedores. Aí, no caso, são dois, são o Geraldo Horta e o Thales Siqueira. Acompanhe aí pela nossa fanpage, nos próximos dias já vai ter aí a confirmação da data do próximo debate, e esperamos contar aí com a participação da sociedade, e sentimos assim muito satisfeitos de poder estar levando esse tema, levando esse debate aí, esclarecendo as dúvidas da sociedade brasileira sobre um tema tão importante. Muito obrigado.